O Holocausto sob o nazismo. No vídeo de hoje, a leitura do capítulo 6 do livro Israel, de Herodes a Dayan, um livro escrito por Abraão de Almeida, publicado pela CPAD em 1983. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O cumprimento da profecia de Isaías 66:8, que trata claramente da criação do Estado de Israel, estava ligado às dores de parto desse povo. Diz o texto bíblico: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Não há dúvida de que tais dores de parto foram os sofrimentos dos judeus antes e durante a Segunda Guerra Mundial, sofrimentos que passaram à história como o Holocausto. Derrotada na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ia mal com uma dívida de guerra de 132 milhões de marcos. Aí aparece Hitler, que na busca de poder total, marcha para Berlim, mas é derrotado e preso durante 5 anos. Na fortaleza de Landsberg, escreve ele o seu livro Mein Kampf, Minha Luta, no qual defende, entre outras coisas, a morte aos judeus. Na sua opinião, a raça superior deveria esmagar ou sujeitar as raças inferiores, ideia que está presente em inúmeros documentos do Partido Nacional Socialista. Entre outras coisas, escreveu Hitler em sua obra: se os judeus conquistarem as nações desse mundo, sua coroa será a coroa fúnebre da humanidade, e mais uma vez este planeta esvaziado do gênero humano mover-se-á através do éter, como o fez há milhares de anos atrás. Lentamente o receio do naufrágio judeu no cérebro e espírito das pessoas surge como um pesadelo. Começa-se por temer ante o terrível inimigo e então acaba por se transformar em sua vítima final. Todavia, que ameaça representaria para o novo poder os 500 mil judeus residentes na Alemanha? Nenhuma. Não há dúvida de que a solução final do problema judeu não seria por medo, mas por capricho. Hitler mesmo teria dito a Hal Schinning que se os judeus não existissem, ele os teria inventado. O massacre das populações judaicas sempre esteve nos planos de Hitler, como se pode perceber pelo discurso que este fez em abril de 1943. Nós partimos na qualidade de nacionais socialistas verdadeiramente lógicos do problema do sangue. Fomos os primeiros a resolver o problema da raça pela ação e a este respeito nós não compreendemos pelo problema da raça o antissemitismo. O antissemitismo é como o despiolhamento. Desembaraçar-se dos piolhos não é uma questão de filosofia, é uma questão de higiene. Do mesmo modo, a questão do antissemitismo não foi para nós uma questão de ideologia, era um problema de higiene. Em breve estaremos despiolhados. Não nos restam mais que 20 mil pulgas e teremos acabado com elas em toda a Alemanha. Mas a questão da raça nos lembra nosso próprio valor. Ela nos faz manter presente no espírito o laço real que une o povo alemão. Em outubro do mesmo ano, Hitler afirma: eu gostaria de falar da evacuação dos judeus, da exterminação do povo judeu. Aí está uma coisa fácil de dizer: o povo judeu será exterminado. Diga cada membro do partido, é claro. Está em nosso programa: eliminação dos judeus, exterminação. Nós o faremos. A ascensão de Hitler. Em 1919, Adolf Hitler filia-se ao Partido Trabalhista Alemão, em Munique,
e no ano seguinte, na qualidade de encarregado da propaganda do partido, muda o nome da organização política para Nacionalista dos Trabalhadores, do qual se torna presidente em 1921. Este partido, pequeno até 1927. No ano seguinte, ganha 12 cadeiras no parlamento e em 1930 já possui 107 cadeiras. Em 1932, Hitler candidata-se à presidência e perde para o Marechal Paul von Hindenburg por 6 milhões de votos. Mas no mesmo ano, o Partido Nazista obtém 230 cadeiras no Reichstag e no ano seguinte, a 30 de janeiro, Hitler é nomeado chanceler por Hindenburg. Mas no mesmo ano, o Partido Nazista obtém 230 cadeiras no Reichstag. No ano seguinte, a 30 de janeiro, Hitler é nomeado chanceler por Hindenburg. Este morre em 1934 e aquele assume o poder total, presidente, chanceler e chefe das Forças Armadas. O antissemitismo é reforçado a partir de 11 de abril de 1933, quando são baixadas as leis arianas. Ocorrem então prisões em massa. Os judeus são proibidos de ocupar funções públicas, de serem comerciantes, advogados, médicos, profissionais liberais e etc. As leis de Nuremberg, editadas a 15 de novembro de 1935, são ainda mais racistas. São proibidas as relações sexuais de alemães com judeus sob a pena de prisão e morte. Um soldado que tivesse relações com judias seria fuzilado. Em 1938, essas leis entram em vigor também na Áustria. Os judeus são expulsos da Alemanha para seus países de origem, desencadeando reações violentas como o assassinato do secretário da embaixada alemã em Paris por um judeu e a consequente represália alemã conhecida por Noite dos Cristais Quebrados, de 9 a 10 de novembro, em que as lojas dos judeus são saqueadas, depredadas e as sinagogas queimadas. Nascem os guetos. De 1933 a 1939, 225 mil judeus deixam a Alemanha, 100 mil a Áustria, 35 mil a Boêmia, Morávia, e a partir de 17 de maio de 1939, os judeus são obrigados a adotar o nome de Sara ou Israel. A letra J, por decreto de 1938, é estampada em seus passaportes. A 1º de setembro de 1939, os alemães ocupam a Polônia e entra em execução a solução final do problema judaico. O avanço alemão pela Polônia, pela Dinamarca, pela Iugoslávia, pela União Soviética, pelos Países Baixos e etc. Ficou marcado pelo extermínio da esquerda, dos liberais, dos ciganos e principalmente dos judeus. No gueto de Lodz, 162 mil pessoas foram encurraladas com cercas de madeira e arame farpado e abatidas pelas balas e pela fome. Por esse gueto passaram mais de 500 mil pessoas, das quais sobraram apenas 80 mil em 1944, que foram então enviadas para a Câmara de Gás. Logo no início da campanha da Polônia, as populações judaicas são massacradas. Em todos os territórios ocupados, os judeus são obrigados a usar a estrela de Davi nas costas e na frente a palavra judeu. Carregar aquela estrela de Davi, amarela nas costas, era carregar a morte. E muitos carregavam essa estrela. Um russo, um polonês, um tcheco estava ameaçado se pensasse diferente dos nazistas. Um judeu não. Ele tinha o privilégio de sofrer o somatório de todo o ódio nazista só porque era um judeu. A solução final para os judeus era imediata. Para outros povos inferiores ficava para depois, embora os alemães não poupassem bala ou corda contra qualquer espécie de resistência e eventualmente matasse dezenas, centenas, milhares de pessoas aqui e ali, por onde andassem, para dar um bom exemplo aos que resistiam. Os nazistas e todos os totalitários querem sufocar a resistência, porque a resistência é vida. Reinhard Heydrich determinou
a 21 de setembro de 1939, a organização dos guetos. Em Varsóvia são confinados 500 mil. Outros guetos surgiram na Cracóvia, em Białystok, Vilna, Minsk, Riga, Lwów, Luque, Sosnowiec e em diversas outras cidades onde os judeus eram amontoados e cercados para morrerem de fome e de peste. Começam os massacres. Em julho de 1941, Goering apresentou um plano para a liquidação física de todos os judeus, plano que foi aprovado em janeiro de 1942. Entretanto, desde 8 de dezembro de 1941, já funcionava o primeiro campo de extermínio em Chełmno, próximo a Lodz, na Polônia. Nos primeiros 4 meses, pereceram ali 40 mil judeus. Vários outros campos de extermínio foram instalados na Polônia: Bełżec, Sobibór, Lublin, Majdanek, Auschwitz e Birkenau, conhecido por Auschwitz II. Este último possuía as câmaras de gás e os fornos crematórios mais aperfeiçoados. Somente em Auschwitz pereceram 3 milhões de judeus, 2 milhões e 500 mil nas câmaras de gás, 500 mil pela fome, pelas doenças ou execuções. O nazismo fez tudo o que podia para cumprir o programa de extermínio dos judeus. Robert Jackson, procurador-geral dos Estados Unidos, no processo de Nuremberg, fez um pronunciamento no dia 21 de novembro de 1945, no qual revelou que 9 milhões e 600 mil judeus que viviam na Europa, dominada pelos nazistas, 5 milhões e 700 mil desapareceram. De uma maneira geral, a política de extermínio em massa dos judeus consistiu primeiramente em regular as imigrações, depois na concentração dos judeus nos guetos, na Polônia e em outros países do leste europeu ocupados pela Alemanha. A partir do início de 1942, a política antissemita do Reich entrou em sua terceira fase, o extermínio total e definitivo da raça judia. Ao número de 5 milhões e 700 mil judeus, acrescente-se ainda perto de 300 mil cristãos de origem judaica, até a terceira geração que os alemães também consideravam judeus, inclusive os oriundos de casamentos mistos. Por território ocupado, a estimativa dos extermínios é a seguinte: Polônia, 3 milhões. Ucrânia, 900 mil. Rússia, 352 mil. Países do Báltico, 228 mil. Romênia, 300 mil. Hungria, 450 mil. Tchecoslováquia, 155 mil. Alemanha e Áustria, 210 mil. Bulgária, 14 mil. Iugoslávia, 26 mil. Itália, 8 mil. França, 90 mil. Luxemburgo, 1 mil. E Noruega, 900. Segundo o documento nazista, o número de judeus que deveriam ser mortos em toda a Europa era de 11 milhões. Esse documento inclui os judeus dos países não ocupados pela Alemanha, como a Suíça, a Suécia, a Inglaterra, a Turquia, Portugal e Espanha, bem como os 3 milhões e meio de judeus resistentes nos territórios russos não conquistados pelos alemães. O Holocausto é um evento sem precedente não apenas na história judaica, mas também nos anais da raça humana. O mundo moderno não possui mais nenhuma conexão direta com o período nazista, relegado que foi por outros povos que não o judeu às páginas dos livros de história. Para o povo judeu, entretanto, o Holocausto continua sendo um capítulo extremamente vivo de sua história. A catástrofe do Holocausto não apenas criou um tremendo vácuo em seu surgimento, alterou todo o curso da moderna história judaica. A Europa não é mais o centro da criatividade e inspiração judaica como havia sido por centenas de anos. A civilização judaica europeia foi totalmente destruída, sem que haja qualquer continuação ou substituição.
Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.